pedido ficou lá parado 90 dias. E ele faleceu em decorrência das complicações do seu estado de saúde. E uma coisa que as pessoas perguntaram no chat ontem, porque eu falei, quais seriam as responsabilidades? Eu vejo aí 3 crimes. O primeiro é a omissão de socorro, que está no artigo 135 do Código Penal. O segundo é um crime de resultado de morte quando você é o responsável oficial por deter alguém. E o terceiro é um crime da lei de abuso de autoridade que fala que comete crime o juiz que deveria relaxar a prisão, devendo fazê-lo e não o faz. Isso é crime. Somadas essas 3 penas, com a sua dosimetria, o que é dosimetria? É a arte de tomar uma dose? Não. Quando o código ele estipula crimes, ele fala de tantos a tantos anos. Então, dependendo do caso, o juiz faz a dosimetria. Ele vai para o mais baixo, vai para o mais alto. Para ele ir para o mais alto, existe no Código Penal as agravantes. E tem 3 agravantes no caso do Alexandre de Moraes. Então, fazendo a conta da pena desses 3 crimes, eu tinha em um ano e meio, no outro 12, 13 anos e meio, e no outro 4, 17 anos e meio de prisão. Mais multa, mais indenização por danos morais, mais pagar a pensão para a família do falecido, a depender da expectativa de vida que ele teria. Aí me disseram o seguinte, a crítica foi essa. Ah, mas Pavinato, você tem que escolher um só dos crimes, porque senão vai acontecer de você penalizar a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. Ou seja, no Código Penal, ou é o artigo 135 ou é o artigo 136. E eu respondo, não, senhor. O STF agora nos ensinou que não vale mais essa questão. Porque no caso do 8 de janeiro, as pessoas estão sendo condenadas tanto por golpe de Estado quanto por atentado ao Estado Democrático de Direito. Sim. Se você tenta dar um golpe de Estado, você já comete um atentado contra o Estado de Direito. Então seria um ou outro. Mas não. O STF resolveu que dá para aplicar as 2 coisas. Então eu estou partindo do mesmo parâmetro do ministro Alexandre de Moraes. Se eu aplico o 159, o 359L e o 359M de forma cumulativa, apesar do código dizer que não pode, eu também posso aplicar o 135 e o 136 de forma cumulativa. Tudo conforme a decisão recente do STF. O ministro Alexandre ele tinha pedido o prontuário médico lá da Papuda, né, para analisar as coisas. Não sei para quê, mas pediu. E a CNN e outras redes de televisão procuraram para que ele desse a sua opinião, se manifestasse a respeito dessa morte, e ele não falou nada. Logo, ele que tem uma resposta pronta para absolutamente tudo. Não falou nada. Além de não ter falado nada, meus senhores, e essa é a notícia, além de não ter falado nada quanto à morte do Clériston e a sua omissão em, dentro de 90 dias, não ter analisado pedido de soltura por agravamento no estado de saúde do encarcerado, que agravamento de estado de saúde tem tramitação prioritária dentro da justiça. Então, ele devia ter ido rápido. Sabe o que ele fez hoje? O ministro Alexandre de Moraes revogou nesta quarta-feira, dia 22, as prisões de 4 réus envolvidos nos atos do 8 de janeiro.
Essa revogação já tinha parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, igual ao caso do Clériston. Moraes concedeu liberdade provisória com a adoção de medidas cautelares para Jaime Junques, Jairo de Oliveira, Wellington Luiz Firmino e Tiago dos Santos Ferreira. O parecer mais antigo foi protocolado pela PGR no dia 25 de agosto. É por isso que eu falei agosto, eu estava com a notícia na cabeça. Ah, sim. Foi. 25 de agosto foi quando ele protocolou o pedido de revogação da prisão no dia 25 de agosto. Certo? Então, 25 de agosto, o Ministério Público pediu para o ministro soltar o professor aposentado Jaime Junques, que tem 67 anos de idade. O mais recente, que é um pedido de 16 de outubro, há de um mês, portanto, né, a Procuradoria pediu a liberdade provisória do empresário Jairo, que é um matogrossense de 51 anos. A decisão ocorreu 2 dias após o falecimento de Clériston Pereira da Cunha no complexo penitenciário da Papuda. Como mostrou o Estadão, 6 réus que estão presos preventivamente na Papuda por participação no 8 de janeiro já tinham pareceres do Ministério Público para a soltura. 66 congressistas, sendo 58 deputados e 8 senadores da oposição, enviaram um ofício ao ministro Alexandre, questionando a permanência na cadeia desses manifestantes e também de outro preso preventivo que está em São Paulo, também com parecer para que fossem soltos. Moraes seguiu a recomendação da PGR de liberdade provisória com restrições. Mas mesmo assim, não disse nada. Não é estranho ele se apressar para... Não mostra assim... ferrou legal agora. Fiz besteira. O problema, Pavinato, que eu vejo é o seguinte: quem se julga é Deus, né? Esse é o problema. Você falou aí de qual deveria ser o processo legal, mas esse processo legal alcança alguém como Alexandre de Moraes? Então, deveria. Ninguém deveria estar acima do bem e do mal, mas infelizmente hoje no Brasil a gente vê que existe sim uma casta de seres intocáveis. Então, eu acho muito bom que isso tenha acontecido. Pelo menos Clezão, assim era chamado, né, pelos seus amigos, pelos seus familiares, que essa morte não tenha sido em vão e que isso está acelerando o processo para outras pessoas, para que isso não se repita. Você acha que Clezão vai ser um novo Tiradentes? Foi nesse sentido que você falou que foi bom que isso tenha acontecido? Não, eu acho que seja bom que alguma providência está sendo tomada, finalmente, depois de tudo, né, que aconteceu. É uma tristeza absoluta que você chegue a alguma tragédia. Mas que isso, claro, é uma tristeza, assim, é algo que não tem... Agora, é exatamente isso. A gente acreditar que o Alexandre de Moraes vai ser julgado e que vai sofrer algum tipo de pena, infelizmente, no nosso Brasil de hoje, eu acho muito difícil. Pelo menos, com toda essa pressão que está vindo da sociedade e do Congresso, ele está se mexendo, né, para fazer alguma coisa em relação aos que ainda estão lá. E algumas pessoas em estado grave de saúde, porque esses 6 casos que você citou, que agora 4 foram liberados, são pessoas que têm o mesmo risco, correm o mesmo risco. Então, ainda bem que ele se comoveu. Alguma coisa aconteceu. Ele se comoveu. Não, ele se comoveu é algo muito diferente, do ele se preocupou. Eu acho que ele não se preocupou. O verbo é preocupar consigo mesmo. Mas vamos lá. O que acontece hoje? Deixa eu, assim, os absurdos desse judiciário, que eu vejo que o Brasil hoje é o nosso maior problema. O problema mais grave hoje é o judiciário brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, tá?
Por quê? Porque a gente tem alguns problemas graves, né? Desde o cerceamento da liberdade de expressão, a gente está vivendo, sim, uma censura no Brasil. Você acha? Já, claro, tem um dado que Fake news. Não é fake news. A gente fez uma pesquisa dentro do Partido Novo com com dados de mais de 10 milhões de pessoas. Imagina, o governo não intimida E ninguém era através de ações da AGU. era a segunda maior preocupação dos brasileiros, de todas as correntes ideológicas. E mais do que isso, tem uma pesquisa que mostra que 44,6% dos brasileiros, de julho, Instituto Civis, ou seja, 44,6%, a gente está falando de quase metade da população, de todas as correntes ideológicas, hoje não tem coragem de criticar uma autoridade, porque se sente ameaçado, que pode ter alguma ameaça, que pode, de alguma maneira, estar sujeita a algum tipo de reprimenda. É um absurdo. A gente já está em censura. Então, eu vejo que isso é uma coisa do judiciário que estava ali. A gente quase aprovou o PL das fake news. Hoje, a imprensa brasileira, está lá o editorial do Estadão, super complicado. Falar dele, mas o que vem? A imprensa acordou que o PT é contra a liberdade de expressão, a mesma imprensa que aplaudiu quando queriam aprovar o PL da censura. Então, assim, a gente está com um mundo muito maluco e eu vejo que a gente está com o judiciário no cerne disso. Ontem mesmo saiu uma pesquisa do Poder 360, 17% dos brasileiros apenas aprovam o nosso judiciário. Então, assim, não tem ninguém que tenha tal nível de reprovação no Brasil como o judiciário brasileiro. E a gente está falando de todas as correntes ideológicas. Não, agora, o que me espanta... O judiciário, agora consigo. Tem lá a medida lá. O juiz que tem acúmulo de função. O que é acúmulo? O cara, ele é juiz e é chefe da cantina. Tem algum cargo administrativo. Tem que recolher direito papel. A 10 dias de férias. Por mês. Por mês. Trabalha 3 A pessoa trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Princípio. Então, princípio. ela trabalha... Gente, ela trabalha 2 semanas por mês. Ó, que maravilha, hein? 2 semanas. Já tem 60 dias de férias. 60 dias de férias. Isso quer dizer que, Juliana, deu 1 ano trabalhado com 60 dias de férias. O juiz, que tem acúmulo de função, vai trabalhar apenas 5 meses do ano. Mas, Pavinato, se ele trabalhar 5 meses para ajudar o Brasil, o problema é quando 5... Eu nem sei, mas acho que é melhor eles saírem de férias. O problema é que eles não vão sair de férias, eles vão pegar isso para ganhar mais. Mas talvez se eles se abstivessem de fazer qualquer coisa, se eles tivessem assim, se fosse para pagar para esse pessoal, sair de férias mesmo, vai para Cuba, vai para qualquer lugar e não atrapalha a vida do cidadão, a gente estaria na boa, mas não vai ser isso. O que vai acontecer é que isso vai virar grana, obviamente, isso aí não vai virar férias. Ou você pega a férias ou você troca por barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Se fosse para não atrapalhar, eu acho que a gente estaria melhor. Eu, na verdade, eu sou a favor de dar para eles, em vez de 60 dias, o ano de férias. Eu acho que o Brasil hoje, infelizmente, no nível que a gente está de insegurança jurídica, em tudo que a gente vê, nos piores problemas que a gente está, seria bom dar logo tudo, mas não pode transformar em dinheiro, não. Você tem que ficar lá quietinho, de férias, sem perturbar, sem atender telefone, sem julgar nada, sem aparecer. Eu toparia pagar. Vai nessa, porque aí os problemas das pessoas não desaparecem.